Agora você não precisa fazer nada. O dia já aconteceu e não há mais nada que precise ser revisto neste momento. Talvez a mente ainda tente lembrar do que poderia ter sido diferente, do que não saiu como esperado, do que ficou pendente. Isso é um hábito antigo, não um erro seu, mas agora esse hábito pode descansar. Nada precisa ser analisado, nada precisa ser corrigido antes do sono. O corpo já sabe que o dia terminou, mesmo que a mente ainda esteja se ajustando a isso. Aqui não é necessário concluir pensamentos, eles podem ficar incompletos. Não é preciso chegar a uma versão melhor para merecer descanso. O suficiente não é algo que se alcança, é algo que se reconhece. E esse reconhecimento não exige esforço. Talvez exista uma parte sua que ainda tente se cobrar, como se relaxar fosse perder algo. Essa parte também pode descansar. Nada será perdido esta noite, porque você não se cobrou demais. O que precisava acontecer hoje já encontrou o seu lugar. Agora, o corpo pode soltar o peso do dia, sem precisar justificar isso. Você não está parando, você está permitindo. E esse espaço de permissão é onde o descanso começa sem culpa. Agora você pode permitir que o corpo encontre a posição que exige menos esforço. Não é preciso ajustar nada conscientemente. O corpo sabe como se acomodar quando não é apressado. Talvez você perceba o peso natural sendo ajustado, como se algo que estava sendo segurado pudesse aos poucos ser entregue. Não é uma entrega brusca, é gradual, silenciosa. A respiração não precisa ser observada. Ela continua acontecendo sozinha e, quando não é vigiada, tende a se tornar mais simples. Talvez mais lenta, talvez apenas menos presente, e isso é suficiente. O sistema nervoso reconhece quando não há ameaça imediata, quando não há exigência, quando não há cobrança ativa, e esse reconhecimento permite que o corpo reduza o estado de alerta. Não há nada que você precise alcançar agora, nenhum ponto específico para chegar. O descanso não é um objetivo, é uma consequência da redução do esforço. Se alguma tensão surgir, ela não precisa ser combatida. Ela pode se dissolver no próprio tempo. Aqui o corpo aprende novamente como é seguro não se defender. E quanto menos ele precisa se defender, mais facilmente o descanso se aproxima. Nada precisa ser empurrado, nada precisa ser corrigido. O corpo se regula quando não é interrompido. E você pode simplesmente permitir que isso aconteça no ritmo certo. Talvez agora exista espaço para uma lembrança simples.
não algo marcante, não algo que precise ser revivido, apenas a sensação de um momento em que nada estava sendo exigido de você. Pode ter sido algo comum, um fim de tarde qualquer, um instante em que o tempo não pressionava. Você não precisava provar nada ali, não precisava se explicar, não precisava chegar a lugar nenhum. Essa lembrança não precisa ser clara, ela pode vir apenas como um fundo, uma sensação de normalidade tranquila. O corpo reconhece esse estado mesmo quando a mente não o descreve. E quando esse reconhecimento acontece, algo importante se ajusta. A mente entende que existir não exige desempenho constante, que continuar não depende de cobrança. Talvez você perceba como essa lembrança não pede ação. Ela apenas existe e, ao existir, ensina ao sistema que é possível descansar sem que algo se perca. Nada ficou para trás naquele momento. Nada foi interrompido. A vida seguiu mesmo sem esforço. Essa lembrança simples reorganiza o presente. Ela mostra ao corpo que não há urgência escondida agora. E quando a urgência sai, o descanso encontra espaço. Permita que essa sensação permaneça como pano de fundo. Não é algo para segurar, é algo para deixar estar. Agora, sem precisar imaginar nada de forma clara, talvez surja apenas a sensação de uma passagem. Não é uma imagem definida, não precisa ter forma. É mais uma percepção vaga de que algo pode ser atravessado sem esforço. Como quando um limite deixa de apertar e passa a permitir. Talvez você perceba uma diferença sutil entre estar segurando e estar sendo sustentado. Não é necessário ir para lugar nenhum. A passagem não exige movimento. Ela existe independente de você atravessá-la ou não. Nada empurra, nada chama, nada promete algo depois. Há apenas a sensação de que o que ficou para trás precisa ser carregado agora. Talvez você perceba que não há nada a resolver antes de soltar. A passagem não cobra, ela apenas permite. E enquanto essa sensação permanece, o corpo entende que não precisa manter defesas ativas. A mente pode parar de se posicionar. Não é um desligamento, é um afrouxamento. Aqui, o suficiente já foi reconhecido. Nada precisa atravessar com você. Nada precisa ser levado. E mesmo que essa percepção se dissolva aos poucos, o efeito permanece, porque o sistema aprende que soltar não interrompe o caminho. Permita que essa sensação de passagem silenciosa permaneça no fundo, sem esforço, sem direção,
sem expectativa. Agora, a única ação necessária é não se cobrar. Não como uma decisão, mas como uma permissão. Você não precisa revisar o dia para poder descansar. Não precisa entender tudo para soltar. Se a mente tentar retomar a cobrança, isso pode ser percebido sem ser seguido. Não é preciso responder a ela. Não é preciso convencer nada. A microação aqui é permitir que a cobrança perca prioridade. Ela pode existir, mas não precisa comandar. E quando ela não comanda, o corpo entende que é seguro reduzir o esforço. Você não está desistindo de nada. Você está suspendendo o peso necessário. Soltar cobrança agora não apaga o que foi aprendido. Não interrompe o crescimento. Não reduz quem você é. Pelo contrário, isso preserva a energia para o que continua. Aqui, não se cobrar é uma forma de cuidado inteligente. E é essa escolha silenciosa que não precisa ser mantida à força. Ela se mantém sozinha quando não é contestada. Permita que essa microação se espalhe pelo corpo, não como relaxamento forçado, mas como alívio natural. Nada precisa ser feito com isso. Nada precisa ser sustentado. O corpo sabe o que fazer quando a cobrança sai. Agora não há mais nada a conduzir. O que precisava se ajustar já encontrou o próprio ritmo. A integração não acontece porque algo foi feito, mas porque algo deixou de ser exigido. O corpo reconhece quando não precisa mais sustentar a atenção. E nesse reconhecimento ele se reorganiza sozinho. A mente também entende que não precisa manter vigilância ativa. Nada precisa ser acompanhado daqui para frente. Mesmo que pensamentos apareçam, eles não desfazem o que já se integrou, porque isso não depende de atenção consciente. Aqui o descanso não é um intervalo, ele é parte do processo. E enquanto você dorme, ou mesmo enquanto permanece acordada por algum tempo, o sistema continua ajustando o que não precisa mais ser carregado. Não há nada a selar, nada a confirmar, nada a concluir. O suficiente já foi reconhecido sem esforço. E quando isso acontece, o corpo encontra o caminho natural para o descanso profundo. Você não precisa ir até o sono, ele se aproxima quando não é observado. Permita que este estado permaneça aberto, sem direção, sem cobrança, sem expectativa. Antes das próximas palavras, é importante que você saiba algo sem precisar entender com a mente. Essas afirmações não foram feitas para serem acompanhadas conscientemente. Elas não exigem atenção, não exigem concordância, não exigem esforço. Elas funcionam exatamente quando você não tenta fazer nada com elas.
Enquanto o corpo descansa e a vigilância já não tem função, essas palavras encontram os lugares onde a cobrança costumava permanecer, não como ideias, mas como experiência repetida de permissão. O cérebro aprende estados do mesmo modo que aprende hábitos, pela exposição suave, em momentos em que não está sendo cobrado. Cada vez que as afirmações são ouvidas, algo se familiariza com a ausência de cobrança. Algo reconhece que não é mais necessário vigiar para continuar funcionando. A repetição não serve para convencer. Ela serve para ensinar ao sistema nervoso que descansar sem culpa é seguro. Mesmo que você adormeça, essas palavras continuam sendo registradas, porque a parte que integra não precisa estar acordada. Ela escuta padrões, ela reconhece ritmos, ela aprende pelo contato repetido. Por isso, ouvir essas afirmações em noites diferentes ou permitir que se repitam não força nada, apenas reforça. Reforça um estado onde o suficiente já é reconhecido e a cobrança perde espaço. Você não precisa esperar mudanças. Não precisa observar efeitos. O simples fato de se expor a esse campo repetidamente já é o processo acontecendo. Agora, você pode permitir que as próximas palavras continuem esse ajuste silencioso, sem esforço, sem atenção, sem vigilância. E se o sono se aprofundar, isso significa apenas que o corpo reconheceu o momento certo. Talvez agora não seja mais necessário se cobrar. O suficiente já pode ser reconhecido sem revisão. Meu corpo entende quando é seguro descansar. Não preciso apontar falhas para continuar seguindo. A vigilância interna pode diminuir sem que nada se perca. Enquanto eu descanso, ajustes silenciosos continuam acontecendo. Soltar a cobrança preserva a energia do que continua. Não é preciso esforço para integrar o que já foi vivido. Meu sistema aprende segurança quando não é pressionado. Descansar não interrompe o caminho. A autocrítica pode descansar junto comigo. O que foi suficiente não precisa ser reavaliado. Mesmo sem perceber, a mente se reorganiza. Não existe urgência escondida neste momento. O corpo sabe como soltar quando não é vigiado. Não preciso concluir nada antes de dormir.
À noite, acolhe o que não precisa mais ser carregado. O descanso acontece quando a cobrança sai do centro. Meu ritmo encontra equilíbrio sem esforço consciente. Nada precisa ser corrigido agora. A permissão substitui a exigência. Soltar não significa perder. O crescimento continua mesmo em repouso. O suficiente já cumpriu sua função. Minha mente aprende a confiar no descanso. Cada repetição reforça esse estado de segurança. Não é necessário vigiar para evoluir. O descanso integra o que já foi vivido hoje. E assim, naturalmente, o corpo e a mente soltam juntos. Talvez agora não seja mais necessário se cobrar. O suficiente já pode ser reconhecido sem revisão. Meu corpo entende quando é seguro descansar. Não preciso apontar falhas para continuar seguindo. A vigilância interna pode diminuir sem que nada se perca. Enquanto eu descanso, ajustes silenciosos continuam acontecendo. Soltar a cobrança preserva a energia do que continua. Não é preciso esforço para integrar o que já foi vivido. Meu sistema aprende segurança quando não é pressionado. Descansar não interrompe o caminho. A autocrítica pode descansar junto comigo. O que foi suficiente não precisa ser reavaliado. Mesmo sem perceber, a mente se reorganiza. Não existe urgência escondida neste momento. O corpo sabe como soltar quando não é vigiado. Não preciso concluir nada antes de dormir. À noite, acolhe o que não precisa mais ser carregado. O descanso acontece quando a cobrança sai do centro. Meu ritmo encontra equilíbrio sem esforço consciente. Nada precisa ser corrigido agora. A permissão
substitui a exigência. Soltar não significa perder. O crescimento continua mesmo em repouso. O suficiente já cumpriu sua função. Minha mente aprende a confiar no descanso. Cada repetição reforça esse estado de segurança. Não é necessário vigiar para evoluir. O descanso integra o que já foi vivido hoje. E assim, naturalmente, o corpo e a mente soltam juntos. Talvez agora não seja mais necessário se cobrar. O suficiente já pode ser reconhecido sem revisão. Meu corpo entende quando é seguro descansar. Não preciso apontar falhas para continuar seguindo. A vigilância interna pode diminuir sem que nada se perca. Enquanto eu descanso, ajustes silenciosos continuam acontecendo. Soltar a cobrança preserva a energia do que continua. Não é preciso esforço para integrar o que já foi vivido. Meu sistema aprende segurança quando não é pressionado. Descansar não interrompe o caminho. A autocrítica pode descansar junto comigo. O que foi suficiente não precisa ser reavaliado. Mesmo sem perceber, a mente se reorganiza. Não existe urgência escondida neste momento. O corpo sabe como soltar quando não é vigiado. Não preciso concluir nada antes de dormir. À noite, acolhe o que não precisa mais ser carregado. O descanso acontece quando a cobrança sai do centro. Meu ritmo encontra equilíbrio sem esforço consciente. Nada precisa ser corrigido agora. A permissão substitui a exigência. Soltar não significa perder. O crescimento continua mesmo em repouso. O suficiente já cumpriu sua função. Minha mente aprende a confiar no descanso.
Cada repetição reforça esse estado de segurança. Não é necessário vigiar para evoluir. O descanso integra o que já foi vivido hoje. E assim, naturalmente, o corpo e a mente soltam juntos. Talvez agora não seja mais necessário se cobrar. O suficiente já pode ser reconhecido sem revisão. Meu corpo entende quando é seguro descansar. Não preciso apontar falhas para continuar seguindo. A vigilância interna pode diminuir sem que nada se perca. Enquanto eu descanso, ajustes silenciosos continuam acontecendo. Soltar a cobrança preserva a energia do que continua. Não é preciso esforço para integrar o que já foi vivido. Meu sistema aprende segurança quando não é pressionado. Descansar não interrompe o caminho. A autocrítica pode descansar junto comigo. O que foi suficiente não precisa ser reavaliado. Mesmo sem perceber, a mente se reorganiza. Não existe urgência escondida neste momento. O corpo sabe como soltar quando não é vigiado. Não preciso concluir nada antes de dormir. À noite, acolhe o que não precisa mais ser carregado. O descanso acontece quando a cobrança sai do centro. Meu ritmo encontra equilíbrio sem esforço consciente. Nada precisa ser corrigido agora. A permissão substitui a exigência. Soltar não significa perder. O crescimento continua mesmo em repouso. O suficiente já cumpriu sua função. Minha mente aprende a confiar no descanso. Cada repetição reforça esse estado de segurança. Não é necessário vigiar para evoluir. O descanso integra o que já foi vivido hoje. E assim, naturalmente, o corpo e a mente soltam juntos. Talvez agora não seja mais necessário se cobrar.
O suficiente já pode ser reconhecido sem revisão. Meu corpo entende quando é seguro descansar. Não preciso apontar falhas para continuar seguindo. A vigilância interna pode diminuir sem que nada se perca. Enquanto eu descanso, ajustes silenciosos continuam acontecendo. Soltar a cobrança preserva a energia do que continua. Não é preciso esforço para integrar o que já foi vivido. Meu sistema aprende segurança quando não é pressionado. Descansar não interrompe o caminho. A autocrítica pode descansar junto comigo. O que foi suficiente não precisa ser reavaliado. Mesmo sem perceber, a mente se reorganiza. Não existe urgência escondida neste momento. O corpo sabe como soltar quando não é vigiado. Não preciso concluir nada antes de dormir. À noite, acolhe o que não precisa mais ser carregado. O descanso acontece quando a cobrança sai do centro. Meu ritmo encontra equilíbrio sem esforço consciente. Nada precisa ser corrigido agora. A permissão substitui a exigência. Soltar não significa perder. O crescimento continua mesmo em repouso. O suficiente já cumpriu sua função. Minha mente aprende a confiar no descanso. Cada repetição reforça esse estado de segurança. Não é necessário vigiar para evoluir. O descanso integra o que já foi vivido hoje. E assim, naturalmente, o corpo e a mente soltam juntos. Talvez agora não seja mais necessário se cobrar. O suficiente já pode ser reconhecido sem revisão. Meu corpo entende quando é seguro descansar. Não preciso apontar falhas para continuar seguindo. A vigilância interna pode diminuir sem que nada se perca. Enquanto eu descanso,
ajustes silenciosos continuam acontecendo. Soltar a cobrança preserva a energia do que continua. Não é preciso esforço para integrar o que já foi vivido. Meu sistema aprende segurança quando não é pressionado. Descansar não interrompe o caminho. A autocrítica pode descansar junto comigo. O que foi suficiente não precisa ser reavaliado. Mesmo sem perceber, a mente se reorganiza. Não existe urgência escondida neste momento. O corpo sabe como soltar quando não é vigiado. Não preciso concluir nada antes de dormir. À noite, acolhe o que não precisa mais ser carregado. O descanso acontece quando a cobrança sai do centro. Meu ritmo encontra equilíbrio sem esforço consciente. Nada precisa ser corrigido agora. A permissão substitui a exigência. Soltar não significa perder. O crescimento continua mesmo em repouso. O suficiente já cumpriu sua função. Minha mente aprende a confiar no descanso. Cada repetição reforça esse estado de segurança. Não é necessário vigiar para evoluir. O descanso integra o que já foi vivido hoje. E assim, naturalmente, o corpo e a mente soltam juntos. Talvez agora não seja mais necessário se cobrar. O suficiente já pode ser reconhecido sem revisão. Meu corpo entende quando é seguro descansar. Não preciso apontar falhas para continuar seguindo. A vigilância interna pode diminuir sem que nada se perca. Enquanto eu descanso, ajustes silenciosos continuam acontecendo. Soltar a cobrança preserva a energia do que continua. Não é preciso esforço para integrar o que já foi vivido. Meu sistema aprende segurança quando não é pressionado.
Descansar não interrompe o caminho. A autocrítica pode descansar junto comigo. O que foi suficiente não precisa ser reavaliado. Mesmo sem perceber, a mente se reorganiza. Não existe urgência escondida neste momento. O corpo sabe como soltar quando não é vigiado. Não preciso concluir nada antes de dormir. À noite, acolhe o que não precisa mais ser carregado. O descanso acontece quando a cobrança sai do centro. Meu ritmo encontra equilíbrio sem esforço consciente. Nada precisa ser corrigido agora. A permissão substitui a exigência. Soltar não significa perder. O crescimento continua mesmo em repouso. O suficiente já cumpriu sua função. Minha mente aprende a confiar no descanso. Cada repetição reforça esse estado de segurança. Não é necessário vigiar para evoluir. O descanso integra o que já foi vivido hoje. E assim, naturalmente, o corpo e a mente soltam juntos. Talvez agora não seja mais necessário se cobrar. O suficiente já pode ser reconhecido sem revisão. Meu corpo entende quando é seguro descansar. Não preciso apontar falhas para continuar seguindo. A vigilância interna pode diminuir sem que nada se perca. Enquanto eu descanso, ajustes silenciosos continuam acontecendo. Soltar a cobrança preserva a energia do que continua. Não é preciso esforço para integrar o que já foi vivido. Meu sistema aprende segurança quando não é pressionado. Descansar não interrompe o caminho. A autocrítica pode descansar junto comigo. O que foi suficiente não precisa ser reavaliado. Mesmo sem perceber, a mente se reorganiza. Não existe urgência escondida neste momento.
O corpo sabe como soltar quando não é vigiado. Não preciso concluir nada antes de dormir. À noite, acolhe o que não precisa mais ser carregado. O descanso acontece quando a cobrança sai do centro. Meu ritmo encontra equilíbrio sem esforço consciente. Nada precisa ser corrigido agora. A permissão substitui a exigência. Soltar não significa perder. O crescimento continua mesmo em repouso. O suficiente já cumpriu sua função. Minha mente aprende a confiar no descanso. Cada repetição reforça esse estado de segurança. Não é necessário vigiar para evoluir. O descanso integra o que já foi vivido hoje. E assim, naturalmente, o corpo e a mente soltam juntos. Talvez agora não seja mais necessário se cobrar. O suficiente já pode ser reconhecido sem revisão. Meu corpo entende quando é seguro descansar. Não preciso apontar falhas para continuar seguindo. A vigilância interna pode diminuir sem que nada se perca. Enquanto eu descanso, ajustes silenciosos continuam acontecendo. Soltar a cobrança preserva a energia do que continua. Não é preciso esforço para integrar o que já foi vivido. Meu sistema aprende segurança quando não é pressionado. Descansar não interrompe o caminho. A autocrítica pode descansar junto comigo. O que foi suficiente não precisa ser reavaliado. Mesmo sem perceber, a mente se reorganiza. Não existe urgência escondida neste momento. O corpo sabe como soltar quando não é vigiado. Não preciso concluir nada antes de dormir. À noite, acolhe o que não precisa mais ser carregado. O descanso acontece quando a cobrança sai do centro.
Meu ritmo encontra equilíbrio sem esforço consciente. Nada precisa ser corrigido agora. A permissão substitui a exigência. Soltar não significa perder. O crescimento continua mesmo em repouso. O suficiente já cumpriu sua função. Minha mente aprende a confiar no descanso. Cada repetição reforça esse estado de segurança. Não é necessário vigiar para evoluir. O descanso integra o que já foi vivido hoje. E assim, naturalmente, o corpo e a mente soltam juntos. Talvez agora não seja mais necessário se cobrar. O suficiente já pode ser reconhecido sem revisão. Meu corpo entende quando é seguro descansar. Não preciso apontar falhas para continuar seguindo. A vigilância interna pode diminuir sem que nada se perca. Enquanto eu descanso, ajustes silenciosos continuam acontecendo. Soltar a cobrança preserva a energia do que continua. Não é preciso esforço para integrar o que já foi vivido. Meu sistema aprende segurança quando não é pressionado. Descansar não interrompe o caminho. A autocrítica pode descansar junto comigo. O que foi suficiente não precisa ser reavaliado. Mesmo sem perceber, a mente se reorganiza. Não existe urgência escondida neste momento. O corpo sabe como soltar quando não é vigiado. Não preciso concluir nada antes de dormir.